racional que hoje se faz. O inconsciente não é genial, não é um sábio, como afirma o sacerdote em defesa de sua posição religiosa. Mas é a parte de nossa consciência que guarda os resultados das experiências de vidas anteriores. Estes resultados afluem ao consciente quando o espírito mais evoluído que o comum os evoca por meio da lei de associação de ideias e emoções. No homem comum também ocorre isso, mas as condições medianas de desenvolvimento em que se encontra não lhe permitem lampejos de gênio. A mente de relação é superior ao inconsciente porque nela residem, acentua-me-es, os centros superiores que presidem aos nossos pensamentos mais complexos e à nossa vontade. É, por assim dizer, a cabina de controle de nosso comportamento e das nossas atividades. O gênio resulta do aprimoramento dessa cabina, que permite ao homem superior utilizar-se racionalmente dos arquivos do inconsciente e das percepções extrasensoriais captadas por este. De nada adianta ao homem comum, e menos ainda a um deficiente mental, captar pelo inconsciente percepções superiores que não pode assimilar no consciente e traduzi-las ou aplicá-las em suas reflexões. O excepcional evolutivo, ou superdotado, mesmo que não tenha atingido as alturas do gênio, poderá utilizá-las. Examinemos o que pode fazer a pedagogia espírita a favor do educando excepcional, nas duas categorias mencionadas. Deficientes mentais. Quando tratamos desta categoria estamos em face de casos de provação ou expiação. Má aplicação da inteligência no passado, utilização do raciocínio para confundir o próximo ou fraudá-lo, excesso de arrogância mental ou de vaidade, desperdício consciente de oportunidades de aplicação da mente no bom sentido, aquisição de conhecimentos para uso exclusivo, exercício de profissões intelectuais para simples obtenção de fortuna, utilização de invenções ou descobertas para aniquilamento de adversários e assim por diante. Os casos de provação são sempre mais benignos, os de expiação mais pesados e torturantes. Há também os casos de suicídios com destruição do cérebro, que geralmente redundam em desequilíbrios mentais determinando alterações negativas na formação do novo cérebro no processo de reencarnação. Em todos esses casos temos não só as alterações endógenas, produzidas pelas perturbações da consciência do reencarnante, mas também as subsequentes perturbações exógenas, provocadas por influenciações de espíritos vingativos. Essa categoria, portanto, requer o auxílio da terapêutica espírita em profundidade e em extensão. A pedagogia espírita indica providências conjugadas de 3 espécies. 1. Sujeição do educando a processos de recuperação possível, segundo os métodos comuns da psicoterapêutica, visando ao restabelecimento de coordenações motoras, verbais e racionais. Tratamento mediúnico através de preces e passes, acompanhado de exortações morais e espirituais de orientação evangélica, visando ao despertar das energias da consciência e da afetividade. Esse tratamento deverá ser feito em instituições espíritas especializadas ou em centros e grupos dotados de experiência e recursos mediúnicos adequados. 2. Sujeição do educando a trabalhos de desobsessão, para o afastamento progressivo das entidades vingativas, através de doutrinação. Esse processo deve ser acompanhado de orientação dos familiares para que mantenham no lar um ambiente de amor e compreensão, não só com referência ao educando mas também no tocante aos seus credores invisíveis. Necessário lembrar aos familiares que não devem nunca emitir pensamentos de repulsa agressiva às entidades obsessoras, que precisam do mesmo amor dedicado ao obsedado. Os obsessores são vítimas do passado e que agora se converteram em algozes. Sofrem tanto quanto o obsedado, ou talvez mais, permanecendo numa faixa vibratória inferior que os submete à ação de entidades ignorantes e perversas. A situação infeliz dos obsessores foi determinada pela ação consciente do obsedado no passado, que é portanto responsável pela situação em que eles ainda se encontram. A compreensão desse princípio pelos familiares é de importância capital no tratamento. 3. A escola espírita, em suas classes de deficientes mentais, deve manter um ambiente estimulador, arejado e puro, mas desprovido de aparatos excessivos.
Um vaso de flores é sempre um elemento benéfico. O professor ou professora deve ter curso de especialização para essa forma de ensino e conhecer a doutrina espírita em seu aspecto racional, de maneira a não criar nenhuma espécie de mística religiosa no trato dos alunos. Harmonizando as técnicas de ensino paraexcepcionais das escolas leigas com a orientação moral espírita, obterá maior eficácia no emprego dessas técnicas. É indispensável o aumento de cursos especializados para professores espíritas, sempre mantidos numa linha de orientação científica atualizada. Submetido assim o deficiente mental a um sistema tríplice de tratamento, podemos esperar bons resultados. Mas é bom não esquecer que estamos diante de casos kármicos, a fim de não esperarmos resultados maiores do que os possíveis em situações dessa espécie. A provação e a expiação, como sabemos, são suscetíveis de abrandamento quando as tratamos com amor e compreensão. Claro que os casos passíveis de escolaridade já revelam possibilidades favoráveis. Mesmo assim, não podemos exagerar em nossas esperanças. Sabemos que o mal a que estão sujeitos é o próprio remédio de que espiritualmente necessitam, mas sabemos também que a justiça divina é temperada com a misericórdia. Nenhum desses casos prescinde dos cuidados médicos que vão do diagnóstico às prescrições do tratamento necessário e à vigilância constante do processo de recuperação. Evidente que o ideal é sempre a orientação de um médico espírita especializado, capaz por isso mesmo de compreender e avaliar o caso em seus vários aspectos. Hubert estabelece uma distinção entre o que considera atraso mental patológico e o que chama de simples retardamento mental produzido por educação mal orientada, ambiente desfavorável no lar e desarranjos ou acidentes no desenvolvimento da inteligência, da vontade e da afetividade. De um ponto de vista espírita, essa diferenciação não tem grande importância, pois muitas vezes os casos patológicos diagnosticados e considerados incuráveis resolvem-se facilmente com o afastamento da entidade causadora que escapou à visão médica. Estas incidências, entretanto, não justificariam a negligência na orientação médica necessária de todos os casos, de vez que não somos apenas espírito, mas vivemos no corpo. Os superdotados, o fato de um educando apresentar-se como superdotado intelectualmente, com elevado QI, não o livra de sofrer distúrbios mentais e emocionais. Se assim pensássemos, cairíamos no outro extremo da posição errada em que se encontram os que consideram que há muita inteligência desequilibra a criatura. A inteligência nunca é excessiva, pois a verdade é que o nível mental da Terra ainda é muito baixo. A maioria da humanidade terrena dispõe de poucas luzes. Mesmo as chamadas elites culturais apresentam triste espetáculo no tocante à inteligência. Estamos muito distantes de poder enfrentar exageros de desenvolvimento intelectual. Como assinalou Kardec, os homens mais notáveis e considerados senhores de elevado padrão mental são em geral tão pueris que chegam a desprezar fatos evidentes porque contrariam os seus pontos de vista ou procedem de fontes que eles consideram inferiores. No próprio meio espírita a crise de inteligência é grande e a preguiça mental, como escreveu Bittencourt Sampaio numa mensagem psicografada, é a grande responsável pelo nosso exíguo desenvolvimento doutrinário. Inteligência de sobra só existe em relação a esse ambiente negativo. Na realidade, os homens mais inteligentes, chamados gênios, foram sempre sacrificados ou desprezados, pois o que impera em nosso mundo é a mediocridade aventureira e parlapatana. Por causa desta, que domina e aparece, criou-se a lenda dos desequilíbrios por excesso de inteligência. Pitkins teve razão ao escrever a sua introdução à estupidez humana. Como acentuou Engenheiros, outro motivo da lenda é o fato de um homem inteligente, quando desequilibrado, se destacar na grande planície da loucura inexpressiva. A pedagogia espírita não pode endossar esse crime generalizado contra a inteligência, que é marca de Deus em nós. Os superdotados, como vimos, são os que, no dizer de Mies, representam o homem normal de uma civilização que ainda está por se completar, que ainda é apenas um esboço do que devia ser.
Para os superdotados, a pedagogia espírita deve exigir condições especiais de formação intelectual e moral. Quanto aos desequilíbrios que alguns deles revelarem, é necessário tomar-se providências para os ajudar, sem misturá-los numa classificação genérica absurda e injustificável. O desenvolvimento intelectual é sempre seguido do desenvolvimento da sensibilidade. Sabemos que uma sensibilidade aguda se choca mais intensamente com a opacidade do mundo, segundo a expressão de Sartre. E natural que essa sensibilidade reaja contra a estupidez generalizada e até mesmo leve o superdotado a atitudes que o condenam perante a opinião geral. Até hoje muitas inteligências brilhantes consideram que Jesus foi um louco. Binet Sanglé escreveu um livro científico, transbordante de erudição, La Folie de Jesus, A Loucura de Jesus, para provar essa tese. Mas a simples defesa da tese demonstrava a falência da mal orientada inteligência do autor. Considera-se agora que uma nova raça está surgindo na Terra. Seus expoentes são chamados mutantes. Mas infelizmente a maioria dos mutantes, que deviam iniciar a mutação da nossa humanidade medíocre, já se apagou no charco da mediocridade generalizada. Os leitores poderiam perguntar que grande inteligência temos nós para julgar assim a nossa humanidade. Não se trata de inteligência, mas apenas de bom senso. Descartes demonstrou que o bom senso é a coisa mais bem repartida do mundo. Todos nós possuímos bom senso e podemos usá-lo quando desenvolvemos um pouco de humildade. O bom senso nos mostra, a todos os que quisermos ver, a penúria de inteligência em que vive o nosso planeta. A pedagogia espírita precisa, por isso mesmo, amparar e defender a inteligência dos superdotados. As escolas espíritas têm o dever de estruturar programas que favoreçam esse desenvolvimento, pois estamos cada vez mais necessitados de criaturas realmente inteligentes, para que o espírito possa cumprir a sua finalidade. René Albert nos propõe a tese neocantiana do relativismo crítico sobre o desenvolvimento da consciência. Parte do ensaio de Octave Amelin sobre os elementos principais da representação. Não vamos examinar a tese, mas tentar aplicá-la à solução do nosso problema. Amelin deu novo sentido à dialética, tirando-lhe o aspecto agressivo de luta dos contrários. Albert a transforma num instrumento de ação pedagógica, para a explicação e orientação do desenvolvimento da consciência. Esse desenvolvimento é o processo mesmo da educação em nossa vivência no mundo e nos mostra de maneira clara como a vida nos proporciona o domínio de toda a realidade exterior através da evolução do espírito. Vamos tentar expor em forma resumida esse vasto processo. Em primeiro lugar, temos a consciência teórica que nasce de nossa relação com o mundo. Somos o sujeito e o mundo é o objeto. Captamos a realidade exterior e a interiorizamos na formulação das categorias da razão. Essas categorias são a nossa própria experiência das coisas. Assim, a experiência nos dá a mundividência ou visão do mundo. Mas a relação sujeito-objeto se transforma em nossa consciência na recriação do mundo em nós mesmos e, por isso, na recriação de nossa própria consciência, que se refaz na relação com o mundo. O mundo opaco de Sartre, esse objeto obscuro, misterioso, torna-se transparente ao ser recriado em nossa consciência em forma de representação. Desaparece a relação e ao mesmo tempo a contradição sujeito-objeto, pela fusão de ambos na consciência. Dessa maneira, a representação do mundo em nós não é um simples decalque da realidade exterior, mas uma absorção e assimilação do real. O saber deixa de ser informação e coleta de dados para ser vivência. A consciência teórica, ao formular a teoria do mundo, reformula a sua própria posição diante do mundo e identifica-se a si mesma com a realidade. Esta identificação inicial produz o que Adolfo Ferrieri chamou de refundição da personalidade. Modifica-se ao mesmo tempo a visão objetiva do mundo e a nossa visão subjetiva de nossa própria capacidade de ação no mundo. Compreendemos assim o mecanismo oculto da tese de Renouvier sobre o aprender fazendo. Não basta ler e ouvir, é preciso fazer. Com isso passamos à consciência prática, introduzindo-nos pela vontade na ordem dos fenômenos.
Manejamos as coisas e os seres, reconstruímos o mundo através da ciência e da técnica. A ciência nos foi dada pela consciência teórica, a prática nos leva à atividade da consciência, não mais como simples experiência, mas como recriação. Recriamos o mundo e com isso recriamos a nós mesmos. Desencadeamos o tempo e descobrimos a duração. O futuro se descortina ante nós e mostra-nos outra ordem de coisas, além da ordem estática, dada pelo presente. E a ordem das coisas por fazer, a ordem do possível. Tornamo-nos co-criadores de Deus. Assim a consciência prática, nossa consciência de agir e de poder agir incessantemente, no tempo com seus limites e na duração ilimitada, desperta em nós o dever e a necessidade da ação, que por sua vez exige normas de ação e de conduta, despertando o senso moral. É nesse momento que atingimos a consciência estética, síntese final da dialética da consciência. A captação estésica do mundo, essa percepção da realidade exterior através dos sentidos, transformou-os em nós numa representação total da realidade do mundo e da nossa própria realidade interior. A estesia se define então como um encontro por nós, no mundo, da nossa própria aspiração de ser. A sensação nos levou à razão, esta nos conduziu à moral e esta nos abriu, através da ação e da reflexão, o portal do amor. A consciência estética nos reintegra no mundo e este nos aparece como uma manifestação de Deus, pleno de ordem, equilíbrio e beleza. Implantamos o reino de Deus na Terra e ela se transfigura. Esta colocação do problema da consciência nos indica os rumos da educação espírita e nos fornece os elementos necessários para enfrentarmos o problema atual, cada vez mais acentuado, da escolarização eficiente dos superdotados. Classes especiais terão de ser organizadas para essas crianças e esses adolescentes que se projetam na vanguarda da evolução terrena. Mantê-los em mistura com os menos capazes seria prejudicial, tanto para eles como para os outros. Mas é evidente que os professores para essas classes especiais precisam ser também suficientemente arejados e capacitados. Seus alunos necessitam muito mais de estímulos do que de ensino. Mais uma vez temos de voltar às sugestões do método Montessori. Mas compreendamos bem, as sugestões e não ao método em si. A teoria ambiental de Montessori nos parece fecunda nesse sentido. Tratemos ainda, rapidamente, dos deficientes físicos. O conceito espírita do educando nessas condições nos revela um ser submetido a consequências dolorosas de vidas pregressas, em geral sujeito à ação negativa de entidades espirituais que lhes dedicam ódio. Os defeitos de que são portadores não decorrem de simples causas físicas, como geralmente se supõe, mas de profundas causas morais. Os traumatismos da consciência culpada repercutiram na formação do corpo ou os conduziram a encarnações na linha hereditária adequada. A pedagogia espírita deve indicar à educação espírita os meios de socorrê-los e auxiliá-los, educando-os na consciência de sua natureza espiritual. A compreensão de que as deficiências físicas não prejudicam, mas, pelo contrário, servem de corrigendas para o seu espírito, despertando-lhes energias renovadoras em sua consciência, os auxiliará a superar o sentimento de inferioridade e a possível revolta contra a aparente injustiça a que foram submetidos. A doutrina espírita da responsabilidade individual intransferível os levará à compreensão de que não foram castigados por Deus nem por qualquer tribunal misterioso. São simples acidentados da evolução, à semelhança dos acidentados do trabalho ou da pesquisa. Sabendo-se dotados de um corpo espiritual, cuja natureza flexível obedece facilmente ao comando da mente e aos impulsos da vontade, aprenderão a controlar os seus pensamentos e as suas emoções no presente, para assegurarem a si próprios a reintegração futura em sua forma normal. Essa compreensão é muito diferente da consolação proporcionada pelas doutrinas religiosas que se limitam a exigir-lhes a submissão à vontade de Deus. A educação espírita não objetiva a torná-los simplesmente resignados, mas a transformá-los em elementos conscientes de suas possibilidades nesta mesma existência, onde poderão, pelo desenvolvimento do espírito, superar as deficiências físicas.
Não necessitam de classes especiais e estas só lhes seriam prejudiciais. Devem manter-se nas classes comuns, despertando em suas relações com os demais, pela convivência, a observação e a experiência, a compreensão de que os portadores de físico perfeito são às vezes carregados de deficiências mentais e morais que nunca desejariam ter. Urna espécie de compensação egoísta, mas que a comparação impõe naturalmente e serve também para mostrar-lhes que há na natureza um princípio imanente de equanimidade. Todos estes problemas nos revelam a necessidade e a eficácia da educação espírita. Sua contribuição em todos os setores do processo educacional prova o acerto dos que fundaram escolas espíritas, espontânea e corajosamente, em nosso país, dando-lhe a liderança na reforma educacional e pedagógica exigida pelas transformações profundas por que passa o nosso mundo. Para uma pedagogia espírita. Tese aprovada pelo 3º Congresso Educacional Espírita Paulista, realizado em São Paulo de 23 a 26 de julho de 1970. Necessidade e razões. A necessidade de uma pedagogia espírita é determinada por duas ordens causais, a histórica e a consciencial, como veremos. 1. Histórica, a pedagogia é um processo histórico de reflexão sobre a educação para a elaboração de sistemas educacionais cada vez mais consentâneos com as exigências da evolução humana. Por isso, em cada fase histórica aparecem novas formas de interpretação do ato educativo e novos métodos para sua efetivação. A educação é um fato natural, função orgânica de todas as estruturas sociais. Kirchsteiner a define como ato imanente e necessário de todas as sociedades humanas. Precede a pedagogia, existindo naturalmente por grupos humanos mais primitivos. Mas na proporção em que esses grupos evoluem, o desenvolvimento mental dos indivíduos gera reflexão sobre a maneira melhor de realizá-lo. Dessa reflexão, exigência ao mesmo tempo histórica e consciencial, surge e se desencadeia o processo pedagógico. A pedagogia é assim a educação pensada, compreendida e aplicada segundo critérios racionais. A reflexão pedagógica não é um fato isolado, mas integrado na reflexão geral sobre o mundo e a vida. Para pensar na educação, o homem teve primeiro de pensar no mundo, na vida e em si mesmo. Temos assim um encadeamento histórico mais amplo. A necessidade da pedagogia resulta da necessidade da cosmovisão, que melhor traduziríamos por mundividência. Essa razão porque toda pedagogia é o resultado necessário de uma filosofia, de uma concepção geral do mundo, do homem e da vida. O Espiritismo é um sistema conceptual, uma nova concepção geral e, portanto, uma nova filosofia que, por isso mesmo, exige uma nova moral e uma nova pedagogia. Se concebemos o todo como espíritas, somos naturalmente levados a viver nele como espíritas, adotando as normas morais correspondentes à doutrina. Mas não somos criaturas isoladas e não queremos a vida somente para nós. Temos filhos, descendência e queremos transmitir a esta a nossa forma de vida. Essa transmissão se faz pela educação, que em nosso grau de evolução não pôde dispensar o tipo de pedagogia correspondente. Daí a necessidade histórica da pedagogia espírita. 2. Consciencial. Se no plano fenomênico a educação é uma exigência vital das estruturas sociais, no plano espiritual, ou anímico, é uma exigência da consciência. René Albert a define assim: a educação é uma ação, mas uma ação exercida por um espírito sobre outro. E acrescenta, e um apelo que o espírito já situado nas esferas superiores da existência dirige a outro que mais ou menos confusamente aspira a chegar até lá. Esse apelo, que para Kirchsteiner é um ato de amor, Kant o definia como um convite ao ser para desenvolver toda a sua perfectibilidade possível. As razões da pedagogia espírita estão precisamente nessa compreensão do sentido da educação. A finalidade do processo educativo não é integrar um indivíduo numa sociedade, numa cultura, numa época, mas levá-lo à plena realização das suas possibilidades de perfeição nesta existência. O Espiritismo é a doutrina da educação por excelência. Essa doutrina não se contenta com a formação do cidadão,
do gentilhomem, do erudito. Ela nos abre as perspectivas do infinito e pretende, como queria Pestalozzi, fazer de uma criatura um espírito universal, preparando-o para a eternidade. Só uma pedagogia espírita pode alcançar esses fins da educação, pois só ela pode fundar-se numa filosofia geral que representa de maneira completa a realidade do mundo, da vida e do ser. Por essas razões a educação espírita tem necessariamente de ser orientada por uma pedagogia espírita. Natureza e sentido. 1. Natureza. A natureza de uma pedagogia, determinada pela sua essência, pelos princípios fundamentais que informam, decorre sempre da filosofia geral, explícita ou implícita, que a originou. A pedagogia espírita é a consequência natural e necessária da filosofia espírita exposta em O Livro dos Espíritos e, portanto, explícita em sua formulação doutrinária. Nessa filosofia se encontra implícita a pedagogia que teremos agora de desenvolver, em função do próprio sistema escolar espírita que já é uma realidade social e cultural concreta. No livro básico a educação figura como um instrumento eficaz de transformação do mundo, objetivo essencial do espiritismo. O mundo em causa não é o planeta em seu aspecto físico, mas o mundo humano, a intrincada rede de relações socioculturais em que vivemos em nossas existências terrenas. E é por isso que educação se apresenta, como já ocorrera a Sócrates e Platão, como elemento ativo da transformação. O mundo é o reflexo do homem e só a educação pode transformar o homem. O Espiritismo é uma doutrina ética. Seus objetivos morais superam os limites da moralidade terrena, projetando-os no plano ético do espírito. Assim, a pedagogia espírita, que deve ser a teoria geral da educação espírita, é de natureza ética. Todos os seus princípios devem convergir para a finalidade doutrinária de transformar o homem num ser moral capaz de construir um mundo moral na Terra. Segundo grandes teóricos da educação, é esse o objetivo supremo de todo o processo educacional. Vejase a perfectibilidade de Kant, o problema da natureza humana em Rousseau, a tese do destino eterno do homem em Pestalozzi, a da solidariedade das consciências para a realização da República dos Espíritos em René Albert e assim por diante. Dessa maneira, a natureza da pedagogia espírita é a mesma da pedagogia geral, mas num sentido mais amplo. 2. Sentido: a pedagogia espírita, como vimos pela sua natureza, busca a integração humana em suas potencialidades totais. Seu objetivo é o desenvolvimento do homem integral. O seu sentido, portanto, em termos de orientação, é humanista. Por isso ela se insere não apenas historicamente, mas também eticamente, na sequência natural da evolução pedagógica, em prosseguimento ao humanismo rousseauiano e mais proximamente ao humanismo da pedagogia filantrópica de Pestalozzi. Mas assim como em Pestalozzi o humanismo de Rousseau se definiu em atividade prática, baixando do Olimpo teórico à realidade terrena, assim na pedagogia espírita o filantropismo ingênuo de Pestalozzi deverá concretizar-se em normas de formação moral positiva do homem. Porque é mais amplo o sentido ético da pedagogia espírita, em relação com o das escolas pedagógicas que a precederam. Porque a pedagogia espírita se funda numa visão teórico-prática do universo e do homem que não se restringe ao plano fenomênico, não se fecha nos estreitos limites do existencial, mas se abre nas perspectivas da dialética plurexistencial. E também porque a teoria das existências sucessivas se confirma objetivamente na experiência científica, na realidade comprovada da lei natural da reencarnação. Encarada dessa maneira, a pedagogia espírita simplesmente é a especificação pedagógica do processo universal da palingenesia, que abrange todas as formas de metamorfose dos seres do universo. Assim, a educação espírita não é um sistema restrito de escolaridade efêmera, mas a conscientização no homem de todo o vasto e complexo processo de evolução que abrange o universo. Implicações pedagógicas. Podemos considerar as implicações pedagógicas da doutrina espírita em duas ordens, a geral e a particular. 1. Ordem geral.
O Espiritismo se apresenta em geral das concepções humanas como o último elo da cadeia de sistemas educacionais da evolução terrena. Essa cadeia se constitui dos sistemas religiosos e filosóficos que educaram o homem na Terra, desde os primórdios do planeta até os nossos dias. Cada religião e cada filosofia tem uma função precisa e evidente: educar o homem, arrancando-o do domínio dos instintos para elevá-lo ao plano superior da razão. É no Espiritismo que esse processo múltiplo se completa e se unifica. As religiões e filosofias anteriores procediam pelo método dedutivo-coercitivo, impondo à natureza humana em desenvolvimento os freios da autoridade e do dogma. O Espiritismo recebe o homem já domesticado e educado pelos sistemas anteriores, com sua razão desenvolvida e aguçada, para lhe oferecer a oportunidade da educação autógena através da compreensão racional da vida. É o mesmo problema da escola antiga com seus métodos didáticos coercitivos substituída pela escola moderna com sua liberdade estimuladora da responsabilidade pessoal. 2. Ordem particular. Na ordem particular da pedagogia, a doutrina espírita revela implicações renovadoras. O educando não é mais apenas uma consciência imatura que atende ao chamado de uma consciência madura, não é apenas um ser com potencialidades perfectíveis limitadas pela condição humana na Terra. O educando, perante a doutrina espírita, é o projeto das concepções existenciais contemporâneas, mas um projeto que não se frustra na morte, como pretende Sartre, nem apenas se completa na morte, como pretende Heidegger. O educando, à luz da doutrina espírita, é a alma viajora de Plotino que se projeta na matéria como a semente no solo, para voltar enriquecida pela experiência ao mundo espiritual. Assim, o processo educacional espírita deve sintetizar a técnica socrática da maiêutica, a teoria platônica da reminiscência, a tese hegeliana da evolução psicodinâmica e suas corolárias mais recentes na problemática espírita da reencarnação. As implicações pedagógicas da doutrina espírita exigem uma pedagogia realista no campo da realidade palingenésica. Essa pedagogia deve apoiar-se em técnicas e métodos desenvolvidos na experiência educacional ou à luz dos princípios doutrinários do Espiritismo. O esforço que nos cabe neste momento é no sentido de esclarecer as implicações referidas e ordená-las para a formulação dos princípios e métodos ativos da pedagogia espírita. O problema educacional. Como equacionar o problema da educação espírita em termos práticos e objetivos? Temos dois caminhos a seguir. 1. Doutrinário, é o caminho do levantamento teórico dos princípios educacionais da codificação. Sua importância é fundamental. A codificação nos oferece as linhas gerais da pedagogia espírita no plano teórico e valiosas contribuições experimentais, mormente no campo da investigação psíquica. O Livro dos Espíritos é a fonte principal da orientação teórica, mas não deixa de oferecer elementos prático-experimentais como no caso da escala espírita, que é um veio precioso de informações psicológicas aplicáveis ao espírito encarnado. 2. Experimental, a fonte prática é mais vasta, abrangendo inicialmente o Livro dos Médiuns e a seguir todo o vasto acervo de pesquisas e experiências de Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A esse acervo devemos acrescentar as contribuições de pesquisas e experiências dos sucessores de Kardec no plano científico, livros altamente significativos como A Personalidade Humana, de Frederic Miers e assim por diante. Além disso, devemos levar em conta as experiências educacionais do sistema de ensino espírita em desenvolvimento e realizar novas pesquisas para atualização e enriquecimento do nosso processo educacional. Contribuições gerais. A pedagogia geral oferece numerosas contribuições que não podemos negligenciar. Para a elaboração da pedagogia espírita não seria possível esquecermos o trabalho imenso dos que vêm construindo teorias e métodos com base no estudo, na observação e na pesquisa do campo educacional em todo o mundo. A pedagogia espírita não pode ser uma espécie de novidade absoluta no campo pedagógico. Já vimos que ela se liga historicamente ao processo geral do desenvolvimento da educação.
O próprio Kardec pretendia escrever uma pedagogia geral, como discípulo e continuador de Pestalozzi, que infelizmente não teve tempo de elaborar. Cabe-nos agora enfrentar a tarefa que o mestre deixou por fazer, tanto mais que a realizou em parte na própria codificação. Técnicas pedagógicas. Existem algumas tentativas de elaboração de técnicas pedagógicas espíritas em escolas atuais. Podemos citar como exemplo o grande e belo trabalho desenvolvido pelo professor Ney Lobo no Instituto Lince de Vasconcelos, em Curitiba. As técnicas de Maria Montessori são bastante sugestivas e se ligam por muitos aspectos aos princípios e às aspirações da pedagogia espírita. Todos esses elementos terão de ser examinados e aproveitados na medida do conveniente. Currículos. Os currículos escolares exigem também um esforço de adaptação aos fins da pedagogia espírita. Apesar dos obstáculos diversos, inclusive os oficiais, há muito o que fazer nesse sentido. A aplicação de um sistema de aulas sincréticas, nos moldes do chamado ensino integrado, no ginásio do Instituto Espírita de Educação, em São Paulo, revelou-se bastante fecundo, dando maior flexibilidade ao currículo oficial e aproximando-o dos objetivos espíritas. Outras experiências nesse sentido abrirão novas perspectivas. Laicidade. Como encarar o problema da laicidade e da democratização do ensino na pedagogia espírita? A laicidade surgiu historicamente como exigência de uma época de predomínio das religiões dogmáticas e coercitivas na educação. A pedagogia espírita supera naturalmente esse problema, pois o espiritismo é uma doutrina aberta e livre. Assim, a democratização do ensino se apresenta como elemento integrante da própria pedagogia espírita. Não há nem pode haver, nessa pedagogia, nenhuma intenção sectária ou salvacionista de tipo restrito. A pedagogia espírita não tem por objetivo moldar o educando, mas ajudá-lo a desenvolver suas potencialidades e realizar livremente a sua perfectibilidade. Roteiro de estudos. Podemos esquematizar assim um roteiro de estudos e pesquisas para a elaboração de uma pedagogia espírita. 1. O educando. O objeto da educação é o educando. Na educação espírita ele não se apresenta apenas como educando das concepções comuns. Antes de tudo, ele é um reencarnado. Por isso, além dos estudos biológicos e psicológicos comuns, temos de submetê-lo a estudos parapsicológicos e espíritas. Sem conhecermos o educando à luz do espiritismo, não podemos proporcionar-lhe a educação espírita. Suas percepções extrasensoriais, suas faculdades e sensibilidades mediúnicas, suas orientações conscienciais provindas do passado são elementos importantes para o seu reajustamento psicológico na presente existência e sua reorientação educativa. Daí a necessidade de estudos para a elaboração da psicologia evolutiva espírita, abrangendo a criança e o adolescente. Essa psicologia já tem as suas bases na doutrina espírita, mas encontra, agora, o amparo científico e as contribuições experimentais da parapsicologia. 2. O educador. O ato educativo é sempre, como assinalou Kirchensteiner, uma relação de consciências. Se o educando é o objeto da educação, o educador é o instrumento ativo de que a educação se serve para atingi-lo. Impõe-se o estudo das condições necessárias do educador espírita numa conjugação das contribuições profanas com os elementos doutrinários. Os estudos e os cursos de formação de professores devem ser acrescidos com as contribuições da doutrina espírita e com os estudos de relações interpessoais realizados no campo da parapsicologia. 3. A teoria. A teoria geral da educação espírita exige o conhecimento prévio da natureza palingenésica do educando e do educador. Seus fundamentos científicos devem ser ampliados com os dados da ciência espírita e da parapsicologia. Seus fundamentos filosóficos, acrescidos com os elementos da filosofia espírita. Desses acréscimos resultará a filosofia espírita da educação, também implícita na própria doutrina espírita, mas exigindo elaboração específica. As aplicações pedagógicas são uma consequência natural do próprio desenvolvimento dos estudos e das pesquisas.
Os métodos e as técnicas integram o contexto da pedagogia espírita. Os problemas institucionais, referentes à instalação e funcionamento de escolas e institutos de estudos e pesquisas também pertencem à teoria geral. Como se vê, é todo um campo novo de atividades que se abre no plano doutrinário, exigindo abnegação e aprimoramento dos que a ele se dedicarem. 4. Expansão, o problema da pedagogia espírita, que nos é imposto no momento por força das próprias circunstâncias, mostrando-nos que o espiritismo se encontra numa fase de expansão doutrinária. Mas essa expansão nada tem a ver com as inovações que alguns pretendem, enganosamente, introduzir na doutrina. Este é o processo de desenvolvimento do espiritismo a que aludia Kardec. Desde que ele representa uma nova concepção do mundo, do homem e da vida, e que, segundo a própria expressão do codificador, toca em todos os ramos das ciências, é evidente que irá exigindo aplicações diversas dos seus princípios em todo o campo do conhecimento. O primeiro exemplo disso nos foi dado pelo próprio Kardec na elaboração dos livros da codificação. A partir dos fundamentos de O Livro dos Espíritos ele elaborou os demais volumes, que são simples desenvolvimentos do livro básico. Há muito ainda a fazer, mas sempre com base na doutrina espírita codificada, matriz e origem de um novo mundo, de uma nova civilização que se abre ante os nossos olhos. Escolas de Espiritismo. Tese aprovada pelo Congresso de Jornalistas e Escritores Espíritas realizado em Curitiba, Paraná, de 15 a 18 de fevereiro de 1968. A educação espírita pode ser encarada sob dois aspectos: a educação geral, que trata da formação das gerações espíritas na cultura mundana ou na mundanidade, segundo o conceito heideggeriano, e portanto sem nenhum sentido pejorativo, e a educação espírita propriamente dita, segundo o conceito kardeciano da psicologia evolutiva palingenésica. Ambas se completam reciprocamente na tendência comum da formação moral do educando. Não há, portanto, entre elas, nenhum conflito essencial, mas é evidente que há uma discrepância formal que a pedagogia espírita terá de superar, aproveitando-se das possibilidades dialéticas implícitas no sentido comum psicoevolutivo e no objetivo moral comum. Essa superação se torna mais fácil quando a própria pedagogia geral se abre atualmente em várias perspectivas espíritas, da qual a mais importante é do relativismo crítico, neocantiano, que se define nas escolas alemã de Kirchensteiner e francesa de René Hubert, com o declarado objetivo da comunhão de consciências para o advento da República dos Espíritos. Toda a filosofia hubertiana e toda a sua pedagogia concorrem poderosamente para o encontro e a fusão dos princípios educacionais comuns com os princípios espíritas. Releva considerar, por outro lado, que a tradição educacional espírita radica em Rousseau, que é ao mesmo tempo a origem de toda a pedagogia moderna e uma das mais fortes raízes filosóficas do espiritismo através de Pestalozzi, mestre de Kardec. Significativo, ainda, o fato das relações culturais genéticas entre Rousseau e Kant, reafirmando a comunidade de origem, sentido e objetivo das duas correntes de pensamento mencionadas. A escola espírita, e portanto a pedagogia espírita, não aparecem no processo de desenvolvimento das teorias pedagógicas de maneira estranha, mas numa sequência histórica natural, infelizmente ainda não bastante estudada. Cabe aos pedagogos e professores espíritas aprofundarem as pesquisas e ampliarem as demonstrações a respeito. A maneira da escola cristã, que nasceu do conflito formal com a chamada escola pagã, mas tinha nela mesma as suas raízes históricas, o que Hubert, Jaeger, Marrou e outros esclarecem suficientemente, as relações entre a pedagogia geral do nosso tempo e a pedagogia espírita constituem um fato cultural e histórico da mais alta importância para um momento de transição que vivemos nesta civilização em mudança. Mas se as discrepâncias formais entre o paganismo e o cristianismo eram mais acentuadas e exigiram a separação conflitiva das duas escolas, as discrepâncias formais entre a mundanidade e o espiritismo são hoje bastante atenuadas pelo desenvolvimento do humanismo,
que é a forma de cristianismo herético dominante no mundo. Não obstante, o simples fato de existir na consciência cristã contemporânea esse sentido herético revela a presença de resíduos pagãos em nossa cultura, exigindo da pedagogia espírita um esforço específico para a formação educacional espírita nos dois aspectos mencionados acima. O primeiro, que é o da educação geral, resolve-se com a criação do sistema educacional espírita, já em desenvolvimento, desde que seguido da orientação teórica necessária, que é tarefa dos pedagogos espíritas. O segundo, que é o da educação espírita propriamente dita, exige a criação de um sistema educacional específico. Essa exigência é tanto maior quanto as nossas deficiências culturais se acentuam precisamente no plano filosófico, dificultando a compreensão do espiritismo como uma concepção de vida que se assenta numa forma superior de mundividência. Por outro lado, a extensão e a complexidade da doutrina, com suas múltiplas consequências em todas as direções culturais e vivenciais, portanto práticas ou morais, exigem também uma possibilidade permanente de aprofundamento dos seus conceitos e princípios, o que só será possível com a criação das escolas de espiritismo de nível superior, de tipo universitário, abrindo perspectivas para o estudo e a pesquisa. Não se trata propriamente da pesquisa fenomênica, que também se desenvolverá, mas principalmente da pesquisa doutrinária, com o aprofundamento do exame e da compreensão da doutrina espírita. As escolas de espiritismo. A criação das escolas de espiritismo exige, logo de início, uma reformulação de nossas atitudes no campo doutrinário, que parecerá perigosa à primeira vista, mas que uma análise ponderada nos mostrará ser necessária e benéfica, trata-se não apenas do problema da gratuidade, mas também de outros, sem a revisão dos quais será impossível a criação das escolas de espiritismo. Temos de encarar o problema do ensino espírita em si, com todas as implicações decorrentes de uma interpretação puramente cultural humana. As escolas espíritas exigem professores de espiritismo, graus espíritas de ensino, diplomas de aprendizado espírita. É evidente que todas essas exigências se chocam com as atitudes simplistas que até hoje assumimos, embora necessariamente, dadas as condições espontâneas da propagação da doutrina, em sua fase de penetração no mundo. Já agora, porém, seria grandemente prejudicial insistirmos em atitudes que não condizem com as exigências do próprio desenvolvimento doutrinário. O espiritismo é um processo cultural e deve ser encarado como tal. Abrange todo o campo do conhecimento, toca em todos os ramos da ciência, como acentuava Kardec, e representa mesmo aquele momento de síntese do conhecimento de que nos falaram Leon Denis e Sir Oliver Lodge. Kardec assinalou que o aspecto religioso do espiritismo é a consequência moral da ciência espírita e da filosofia espírita. Compreendemos hoje perfeitamente esse problema. Ora, não é possível confundirmos a exigência natural de gratuidade para as atividades religiosas com as condições especiais das atividades culturais. O próprio Kardec deu-nos o exemplo disso, estabelecendo a necessária diferença entre os dois campos. Para entregar-se às atividades de escritor e editor, no campo doutrinário em as quais não teríamos a doutrina espírita, teve de aceitar os proventos de sua atividade cultural e material, enquanto nas atividades morais e religiosas dava o exemplo da mais absoluta abnegação. Todas estas considerações têm por fim demonstrar que o diretor, os professores e os funcionários das escolas de espiritismo não podem nem devem funcionar de maneira gratuita, o que aliás já se verifica, por exemplo, no funcionamento dos hospitais espíritas e das próprias escolas do nascente sistema educacional espírita. Digno é o trabalhador do seu salário, e só se pode dispensá-lo quando se tiver meios próprios de renda. As escolas de espiritismo são como as escolas de filosofia, de medicina, de engenharia, com a única diferença de que não formam especialistas profissionais, mas preparam os alunos para a construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais humana. Isso não impede que também os prepare no outro sentido, para o exercício da profissão de professor, diretor ou funcionário dessas mesmas escolas,
ou ainda de assistentes para os hospitais espíritas, orientadores de editoras espíritas, jornais, revistas e publicações espíritas várias, e assim por diante. O campo de atividades espíritas aumentará na proporção em que melhor compreendermos a doutrina e sua profunda significação na vida mundana. Seríamos imprudentes como as virgens da parábola, ou hipócritas como os fariseus formalistas, se não tratássemos de preparar, com o rigor exigido pelo desenvolvimento cultural do século, os especialistas de que vão defender inevitavelmente as atividades espíritas no futuro, nesse futuro, aliás, que já está começando aos nossos olhos. Ou tratamos o espiritismo a sério, dando-lhe por nós mesmos o lugar e o direito de cidadania que lhe cabem no mundo cultural, ou lhe negaremos, também nós, o que os adversários sempre lhe negaram. Esse é o dilema com que nos defrontamos no momento. Estrutura das escolas de espiritismo. As escolas de espiritismo devem ser organizadas como verdadeiras unidades do ensino superior, com todas as suas características. Poderão mesmo dividir-se, no seu desenvolvimento, em cursos especializados, como os das nossas atuais faculdades de filosofia. Inicialmente não será possível fazer-se mais do que o ensino global da doutrina, com as diversas matérias curriculares determinadas pelas divisões e subdivisões dos chamados aspectos doutrinários. Não dispomos de condições para mais do que isso, mas é necessário começarmos assim e o quanto antes. Os professores terão de ser forçosamente, obrigatoriamente, de nível universitário. Os alunos terão de apresentar certificados de conclusão do ensino secundário ou equivalente ou superior. As matérias e os processos de ensino terão tratamento universitário. Porque, sem essas condições, não seria possível dar ao ensino a eficiência necessária, nem fazer que as escolas de espiritismo atinjam o seu alto objetivo no plano cultural. O regime escolar terá todas as exigências do regime universitário, acrescidas ainda do mais absoluto rigor nas avaliações de aproveitamento, pois a finalidade do ensino não é utilitário no sentido comum, mas num sentido mais alto, referente à formação espiritual do homem. Como não será possível a oficialização do ensino ou a subvenção, ele terá de ser pago. É da cobrança das taxas que sairá a renda necessária à manutenção da escola e ao pagamento de diretores, professores e funcionários. Mas, se houver pessoas capazes de compreender a importância dessas escolas, e que disponham de recursos, poderão ajudar a sua manutenção e oferecer bolsas de estudo aos alunos que não possam pagar. As doações serão necessárias e tão meritórias como as que se fazem para hospitais e outras obras assistenciais. Convém não esquecer que as escolas espíritas necessitarão de bibliotecas especializadas, com milhares de volumes de obras nacionais e estrangeiras, bibliotecários e auxiliares. Necessitarão de laboratórios diversos, na proporção em que se desenvolverem, com todo o pessoal exigido para seu bom funcionamento. Necessitarão de aparelhos e instrumentos de pesquisa, de secretarias bem organizadas e fichários, enfim, de todos os recursos indispensáveis ao bom desenvolvimento dos seus cursos. As cadeiras escolares. Os compêndios básicos de estudo são os livros da codificação, mas secundados por todas as obras necessárias, espíritas ou não, relacionadas com o assunto especial de cada cadeira. Por exemplo, a cadeira de filosofia espírita terá por compêndio básico o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, mas disporá também de toda a bibliografia doutrinária. A cadeira de psicologia espírita se firmará em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns, mas necessitará da bibliografia metapsíquica, da parapsicológica e mesmo da psicológica. A cadeira de sociologia espírita abrangerá os livros básicos citados e mais a bibliografia sociológica geral. E assim por diante. Os professores de cada cadeira terão de ser espíritas e formados em universidades na matéria que vão lecionar. A primeira dificuldade está em que os professores não estudaram sistematicamente o aspecto espírita de suas respectivas matérias. Mas é evidente que o terão de fazer e que o fato de serem espíritas,
de terem um conhecimento geral da doutrina, muito lhes facilitará a tarefa. As escolas de espiritismo formarão aos poucos os seus próprios mestres, elevando em breve tempo o nosso conhecimento doutrinário, hoje individual, de tipo exclusivamente autodidata, ao plano superior do estudo sistemático, da verdadeira formação universitária. Somente assim poderemos superar o estágio inferior dos nossos conhecimentos, diante de uma doutrina que nos oferece infinitamente mais do que agora podemos alcançar. E isso tanto mais necessário, quanto as pesquisas científicas e filosóficas estão avançando aceleradamente na direção dos nossos princípios. O conhecimento avança em bloco para a descoberta do espírito, e se não nos prepararmos convenientemente, não estaremos em condições de enfrentar os problemas que irão surgindo, e que na verdade já estão surgindo, em nossas relações com a cultura geral. Nossa falta de preparo doutrinário poderá criar novos tipos de dificuldade e incompreensão. O Espiritismo, como Kardec assinalou, tem a missão cultural de auxiliar a ciência, a filosofia e a religião. Mas para cumprir essa missão é necessário que os espíritas se tornem capazes de compreender profundamente a sua própria doutrina. Só o estudo sistemático, em profundidade, através de métodos adequados, nos fará penetrar nos segredos que o Espiritismo ainda guarda para todos nós. Só a pesquisa metódica, orientada e perseverante nos levará a descobrir as diversas contribuições que o Espiritismo deu no passado, dá no presente e dará no futuro ao desenvolvimento cultural do mundo. A síntese espírita não é apenas conclusiva, pois o processo da cultura é dialético. Cada conclusão de um ciclo, no plano evolutivo do conhecimento, representa uma espécie de balanço anual de uma empresa. O deve e o haver se fecham num resultado provisório, que determinará as condições do novo ano. Ernest Cassirer estudou com admirável precisão este problema, vendo-o com olhos espíritas, embora sem ser espírita. Arnold Toynbee também o estuda numa perspectiva espírita, embora não sendo espírita. A verdade é, impõe-se a todos os que procuram vê-la. A síntese espírita fecha uma espiral de conhecimento humano e abre outra espiral, rumo às civilizações superiores. Daí a nossa responsabilidade, como detentores de um patrimônio cultural que deve desenvolver-se em todas as suas possibilidades, passando de potência a ato através das condições que teremos de criar nesta fase de transição. A realidade e utopia. Podes-se opor a este sonho das escolas de espiritismo a objeção do bom senso, e o bom senso é uma categoria lógica das mais importantes e atuantes no espiritismo. Mas a verdade é que se o bom senso impõe a imprudência, não determina a inação. Não podemos desperdiçar as oportunidades imediatas de tempo e recursos com tentativas utópicas, pois há sempre a exigência de realizações possíveis no imediato. Mas também não devemos apegar-nos ao imediatismo a ponto de sacrificarmos o futuro. O bom senso determina o equilíbrio. E por isso é bom examinarmos o problema do equilíbrio entre a realidade e a utopia. Karl May, que também não é espírita, mostrou-nos de maneira exaustiva que a utopia é a atração das realidades de amanhã, é o chamado das coisas futuras, despertando no indivíduo e na sociedade as energias necessárias para atingi-las. Falta o equilíbrio entre realidade e utopia quando nos fascinamos por esta e esquecemos aquela. Mas no Espiritismo aprendemos a avançar para o futuro através das condições do presente. Não podemos nos conduzir no corpo material apenas como espíritos, mas nem por isso devemos nos conduzir apenas como corpo. Daí a rejeição espírita aos exageros do misticismo, de um lado, e do racionalismo cético, de outro. No caso das escolas de espiritismo a situação é a mesma. Se quisermos fazer de um dia para o outro as escolas ideais, é certo que fracassaremos. Mas a utopia, essa atração da realidade futura, pode encarnar-se desde já entre nós como criança. E a criança, que hoje engatinha, amanhã começará a andar e breve se fará adulta. As primeiras dificuldades materiais que encontramos decorrem da falta de recursos e da falta de interesse utilitário imediato nos cursos.
Nosso mundo pragmático transformou as escolas em simples meio de preparação profissional, de adaptação da criatura às exigências do ganha-pão e às conveniências do enriquecimento. Estudar é ensaiar para o salto no trampolim da vida prática. Mas o Espiritismo já demonstrou que não existem apenas os interesses imediatos do mundo, pois o homem não é simplesmente homem, segundo a expressão irônica do bom senso de Descartes. Há nele, por mais simples, a mesma inspiração dos teólogos, esses homens mais do que o que não possui conhecimento suficiente,